Amém. Glória a Deus, né? Amém. A Sandra já está aí. Rosângela, a glória a Deus. As que não faltam no horário. Glória a Deus por isso, né? Eu vou começar já. A Vera também está chegando. As pessoas estão chegando, graças a Deus. Priscila Cunha, bom dia, Priscila Cunha. Manda um abraço para os seus pais aí. Fala que eu quero conhecê-los, viu? Vamos orar, né? Pai querido, mais uma vez queremos estudar esse salmo. E hoje nesse versículo tão fantástico, Senhor, que é uma mesa posta para nós, Senhor. Que realmente possamos entender isso que o Senhor tem falado desde a mensagem do container, Senhor, desde a pedagogia do milagre na história de Naamã, desde a mesa, Senhor, que nós falamos, né, na quarta-feira, e hoje, Senhor, linkando com a mensagem de quarta-feira, coincidentemente, aliás, não existe coincidências, né? Mas nós também vamos falar sobre essa mesa que iniciamos na quarta-feira. Amém? Bom, vamos lá. Roberto Salermo. Robert, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Niceia, glória a Deus. Alisson, amém. Xang, parabéns por teu aniversário, né? Que Deus confirme as bênçãos para a tua vida, amém. A Isa já está aqui. Elizabeth também, manda um abração para a dona Conceição, em nome de Jesus. O Júnior, né, que está feliz da vida com a bênção que Deus trouxe para essa casa, amém. Amados, o Salmo 23, 5, eu catei essa imagem, eu acho que é a imagem que mais teria a ver com o que nós vamos estar falando hoje. Tá? É um salmo, é um dos versículos meus preferidos, e na quarta-feira nós falamos sobre comer o melhor dessa terra. Parece que Deus está liberando, não só na Monte Hebron, mas em outros lugares também, muito sobre essa questão dessa mesa de comunhão, essa mesa de bênção, essa mesa tudo mais. Na quarta-feira, a Andressa falou de um livro que ela está lendo, né? Sobre a mesa, eu não vou lembrar o título correto, mas assim, que é um livro que fala sobre a importância da mesa no meio da família, tá? Como um lugar de comunhão, de relacionamento. É claro, amado, que como psicólogo eu vou dizer para vocês que nós perdemos muito, tá? E é um estudo que tanto a sociologia, a antropologia, a psicologia e a área pedagógica também tem percebido que nessa correria, Andressa, depois você coloca o nome do livro aí, tá? Por favor, em nome de Jesus. Nessa correria nós temos esquecido desse lugar à mesa, tá? Então, assim, nós perdemos muito o que a palavra de Deus sempre falou. Mas hoje eu não quero falar tanto sobre essa mesa, quero focar o que talvez Davi estava pensando nessa questão, essa mesa. Então vamos às versões em primeiro lugar, né? Na linguagem atual, prepara-te um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado, porque na realidade a nova tradução, né, na linguagem de hoje vai traduzir quase que a ideia do que o versículo está dizendo, né, que Davi recebe um convite de Deus. E é muito interessante isso, a experiência da mesa, tá? É o título do livro, vale a pena ler, eu não li, mas eu tenho certeza que é bom. Agora você está indicando o livro assim que você não leu. Eu confio na Andressa, tá bom, amado? Parece que a Isa também já falou desse livro, né? Então, é uma parte de um convite, amado. Então, na versão brasileira, tá? Diante de mim preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ungiste com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. A NVI, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Essa é uma das versões mais próximas, tá? Prepara uma mesa para mim na presença ou à vista, né, dos meus inimigos. Tu me honra, também é muito próximo do original, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, tá? Aí você tem aqui em James atualizada, né? Tu prepararás, tá? Aqui em James coloca na conjugação do verbo ativo, que é uma possibilidade que o Senhor está fazendo essa mesa. Se nós pensarmos que realmente no original, primeira vez que o Davi escreveu, ele usou esse verbo ativo, significa que eu penso que sim, porque é um link com o que Jesus fala lá para os seus discípulos. Olha, eu estou indo, preparando um lugar, e eu vou preparar uma mesa para nós cearmos. Então eu estou preparando. Então faria sentido isso aqui, tá bem, amados? Tá. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
redigida, né, e atualizada da Almeida, né? Unge com óleo a minha cabeça, meu cálice transborda. E há a versão católica, que é a versão que eu sempre cito aqui, né, que é a da Nova Jerusalém. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos, derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda minha taça, tá? Bom, amados, a primeira questão é o seguinte: somos convidados a um tempo maior de intimidade, tá? É isso que o salmista está falando. É o sentar à mesa que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender, Davi está falando da provisão que ele, como pastor, estava dando ao seu rebanho. Aí ele faz esse link comparando Deus na vida dele como esse bom pastor. Lá na frente, Jesus vai falar e se identificar: eu sou o bom pastor, aquele que dá vida para as suas ovelhas. Já é uma prefiguração da morte do Calvário. Mas a minha ovelha ouve a minha voz, que já é uma questão muito séria com relação, tá, a esse espaço messiânico, né? Por isso que Davi é um dos salmistas mais messiânicos que nós temos. Mas a diferença aqui, amado, é que a partir do verso 5, a cena muda. Davi agora usa a metáfora do anfitrião, ou seja, quando ele fala ungir a cabeça. Nós vamos explicar isso aqui, que era uma regra básica na cultura hebraica. Toda pessoa que chegava, ele deveria receber uma bacia de água para lavar os pés, tá? Se entrava descalço, e ungia-se a cabeça, né, passava um óleo. Era muito mais assim para fazer uma higiene. É isso que o Simeão não fez sobre Jesus, e é por isso que quando aquela mulher adentra a casa de Simeão e vai na sala, se joga aos pés de Jesus, texto muito conhecido, todo mundo fica sem entender, e Simeão começa a julgar Jesus, né? E aí Jesus fala: Simeão, se você soubesse o que está acontecendo aqui, você não me honrou e ela me honrou, tá? Por isso devemos manter firme nossa confiança nele, mesmo em meio às maiores adversidades que estejamos enfrentando. Que é o convite que nós vamos ver nesses versículos, quando Davi está nos convidando a sentar a essa mesa. Tá? Então, nós já vimos aqui que o Davi começa dizendo que o Senhor é o pastor dele, que é o provedor, tá? Que como provedor ele vai dar o melhor, que é pastos verdejantes e águas tranquilas, tá? E tem um caminho de justiça, né, que é estabelecido através da vara e do cajado. Aí nós estudamos semana passada também, tá? Nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse conjunto aqui de semelhança, esses 4 pontos, esses 4 versículos, né, ele vai culminar nesse momento crucial, ou mais importante aqui, que é quando Davi muda totalmente a cena, e Davi fala assim: eu sou um convidado a sentar a essa mesa. Bom, pensando no container que veio para nós na quarta-feira passada, eu coloquei aqui, eu orei muito sobre isso, algumas caixas que já estão sendo liberadas para sua casa. Meu amado, se você não estiver fazendo isso, pelo menos você olha assim: Deus, eu não creio em nada disso, eu estou achando esquisito, mas meu pastor falou, por fé e por misericórdia eu vou orar, o meu endereço é tal, pode mandar o container de bênção lá na minha vida. E dentro desse container eu coloquei algumas caixas que nós vamos estar trabalhando aqui, meu amado. Primeira caixa, a caixa da família. Tá? A restauração começa dentro da nossa casa. Segunda caixa é a caixa da profissão, a questão profissional, a questão de você encontrar o seu sentido, você sobreviver do que você ganha. Tá? A terceira caixa é a caixa do ministério, porque não adianta você querer servir na igreja, meu amado, com a família desestruturada ou com as contas sem pagar. Tá? A quarta caixa é a caixa da saúde, né? Que nós devemos declarar que dentro desse contêiner está chegando essas caixas para nós, meu amado. Tá? Uma saúde física e uma saúde emocional. Tá? E essa saúde física, essa saúde emocional vai trazer uma caixa que eu profetizo na vida da igreja, que é a caixa da estabilidade. Meu amado, como as pessoas estão instáveis em todos os sentidos, na vida cristã, na vida sentimental, na vida psíquica, até na vida profissional. Pessoas estão em emprego, insatisfeitas, então nós precisamos de lidar e entender que esse é o momento de nós buscarmos estabilidade. E eu também declaro que dentro desse container vai ter uma caixa chamada vida cristã, que é quando você realmente vai
aprender a ter comunhão com Deus, a ler a palavra e ter prazer em ler a palavra, ter prazer em ser ministrado pelas promessas de Deus, tá? Ter prazer, assim, tremendamente, mas um prazer mesmo, profundo de estar orando, de estar na casa de Deus, tá? E isso, meu amado, é uma questão profética. E a última caixa, eu declaro que eu e você seremos amigos de Deus. Essa madrugada, amado, essa madrugada eu estava orando e eu sabia que eu ia falar isso, e a minha oração é para Monte Hebron, é que Deus possa olhar para cada um de nós, tá? E eu disse, Senhor, a começar de mim, não por prioridade ou não, mas até para me colocar nesse pacote, que Deus possa falar para nós, esta é a igreja amada que me dá prazer. Este é o Silas, meu filho amado, que me dá prazer. Essa é a Niceia, Salermo, minha filha amada, que me dá prazer. Essa Rosângela, a Doraci, a Sandra, esses são o Tiago, a Andressa, a Tatiana, esses são os meus filhos amados, né? A Priscila Cunha e a sua cara. Esses são os meus filhos amados que me dão prazer. Esse é meu sonho, amado. Mas o que nós precisamos entender e que nós vamos estudar depois do Salmo, o Eu Sou, tá? Quando você olha para o sol, você tem um candelabro. E uma das coisas que ficava nessa mesa, além do pão da propiciação, ao lado dela, na parte leste, ficava o candelabro, ou a menorá, tá? Que é o símbolo de Jesus. Por isso que eu já falei aqui que Jesus fala 7 vezes eu sou, né? Então, eu coloquei, tá, adiantando um dos estudos, né? Cada uma dessas caixas está fazendo uma parte. Quando o Senhor Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele estava se referindo à vida cristã. Tá? Vamos pular um pouco ali, quando ele fala, eu sou o bom pastor, né, e aqueles que, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está se referindo àquele astro maior ali, que significa, eu sou o bom pastor. Vamos pegar o último, eu sou a videira verdadeira, saúde física e saúde psíquica, tá? Mas nós vamos estudar o eu sou com mais calma. Mas eu tentei colocar, e eu estou profetizando isso, amado, e olha, e diante de Deus, eu estou orando sobre isso. E essa semana ali ao meio-dia eu estarei orando sobre isso, que nesse container vai vir muito mais coisas que você fez pedido diante de Deus, mas que essas 7 coisas aí venham sobre a tua vida. Tá? Eu vou colocar na ordem que eu coloquei da menorá, que venha uma vida cristã, que venha uma estabilidade, que venha o seu ministério, que você seja amigo de Deus, tá? Que a sua família seja estruturada e convertida e volte aos caminhos do Senhor, tá? Que a sua profissão, na área profissional, você seja uma pessoa bem-sucedida e que você tenha saúde física e psíquica para usufruir tudo isso, porque o que adianta ter tudo isso, tá? Se não temos saúde. Raul entrou, manda um abraço para Conceição. Raul está no quarto novo, glória a Deus, casa nova. Deus é muito bom, né, Raul? Conceição, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, avançando aqui, amado, a palavra prepara ou preparar, que é a palavra ará, que significa colocar em ordem, organizar uma festa. Eu acho que a questão mais pontual aqui, amado, é essa expressão que é usada, que o Senhor está preparando algo para as nossas vidas. Então, no passado, o que Deus preparou? A salvação. Tá? Quando você olha para o presente, o que Deus está preparando para nós? A nossa restauração. Quando você olha para o futuro, o que Deus está preparando para nós? A Jerusalém. Então, passado, presente e futuro, salvação, restauração e Jerusalém. Tá? A salvação já é nossa e ela foi conquistada lá no Calvário. A salvação é nossa e ela já faz parte das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, desde que você tome posse, é claro, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós não somos calvinistas no sentido de pensar que ele escolheu um e não escolheu outro, tá? Nós somos bíblicos nesse sentido específico, tá? Nós temos muito de calvinismo, todo o cristianismo protestante tem muito do calvinismo, mas apenas nessa parte eu entendo que é livre-arbítrio. Eu, Silas, decidi um dia aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fui escolhido porque ele sabia, aí sim você precisa entender, ele sabia que eu, Silas, tá, naquela madrugada, tá, eu iria aceitar ao seu filho como Senhor e Salvador. Tá? Então, o que ele está fazendo hoje na minha vida? Restaurando todas as coisas. E essa restauração aqui, meu amado, que entra esse container. Porque nós precisamos daquelas 7 caixas que eu estou profetizando, e eu vou orar a semana inteira. Nós precisamos daquelas 7 caixas na nossa vida. Tá? Eu preciso, a Ângela precisa, a Cadija precisa, o marido da Cadija precisa, o Malik precisa, nós precisamos, a Monte Hebron precisa dessas 7 caixas. Para quê? Para que nós
tenhamos estrutura e descansamos para o futuro, a Nova Jerusalém, tá? E parece que Deus deu um time aí no calendário, né, com a vitória do Biden, mas nós vamos conversar escatologicamente outro dia, não hoje, por favor, mas é uma coisa que havia essa possibilidade, porque Deus sempre, às vezes, solta uma bênção e segura para ver como que as pessoas vão estar reagindo no caso escatológico, no caso do relógio de Deus, tá bom, mano? Então, avançando aqui, tá? A palavra preparar, tá? Eu quero que você entenda, por isso que eu coloquei, arranjar algo de forma a poder ser utilizado, compor. Segundo, fazer uma preparação, preparar. Terceiro, dispor com antecedência. Quarto, isso aqui que é importante, tá? Proceder aos preparativos necessários para que algo aconteça. Organizar, prever, combinar, planear. Tá? E tudo isso são possibilidades. Por isso que quando você pega uma versão, só um adiantando, então você pega a NVI e vai usar a segunda possibilidade. A revista e atualizada vai usar a quinta possibilidade. É a mesma palavra, só que você tem possibilidade. Não se perde. Eu dou aula de hermenêutica, é a pergunta mais comum que os alunos fazem, mas com tantas traduções não tem um perigo de se perder? Não. Porque é aquilo que eu falo sempre, olha, é o bolo de aipim, tá, lá no sul, o bolo de mandioca aqui no centro-oeste e o bolo de macaxeira lá no nordeste. O que é importante? O nome do bolo? Não. O que é importante é os ingredientes. Tá? Então, muitas vezes nós precisamos entender que as versões, elas vão mudar um verbo, mas elas não vão mudar os ingredientes. Isso é importante você entender. Então, com isso, amado, você precisa pensar o que o Senhor está falando. E aí a palavra mesa, que é uma palavra que ele vai usar lá em Êxodo, nós vamos falar já mais sobre essa mesa daqui a pouquinho, que tem um sentido de uma mesa real, uma mesa que demonstra os privilégios também, ou seja, uma mesa de honra, tá? Ou um lugar de honra. Tá? Então, a mesa é um lugar onde todos se sentam para um banquete, para uma conversa, pelo menos era assim. Alguém escreveu aí que a televisão, não só a televisão, tudo tem roubado esse lugar à mesa, atividade diária. Por isso, amado, que se você tem um dia, que é um domingo, você escolha um dia para sentar à mesa com seus filhos, em família. Isso é tremendamente importante. Então, nesse caso, Davi quer uma mesa de reconciliação com os seus inimigos, tá? E ao mesmo tempo em que acontece a reconciliação, também acontece a unção, tá? Onde não tem reconciliação, não tem unção. É sério isso, amado. Nós precisamos entender isso, tá? Muitas vezes a pessoa, tá, não está querendo a reconciliação, mas você não pode fechar o teu coração para liberar perdão. Tá? Eu não estou falando para você conviver com pessoas que te machucaram, que são falsas, são dissimuladas, mas não guarde esse rancor no teu coração. Porque quanto mais rancor você guardar, mais raiz de amargura você vai ter. Quanto mais raiz de amargura você tiver, menos possibilidade dessa unção interagir na sua vida. Para mim, você me perguntar qual que é a maior dificuldade da vida cristã, que eu, Silas, entendo. Amado, levantar de madrugada, esses dias eu levantei de madrugada para orar, e ainda a Cadija estava aqui, levantava 5h15 da manhã para acordar, eu nem bem estava pegando no sono, já tinha que acordar porque ela virou corredor agora, né? E aí alguém fala assim, mas você não se cansa? Amado, sinceridade, o Senhor tem renovado as minhas forças e eu louvo a Deus por isso. Então eu não acho dificuldade. Ler a Bíblia eu amo, estudar a Bíblia é meu maior prazer. Então qual que é a minha dificuldade? Meu amado, para mim, a maior dificuldade cristã chama-se liberar perdão. Porque às vezes a mágoa, aquele sentimento de que o diabo planta, mas você vai perdoar, você vai isso. Meu amado, não guarde rancor no teu coração. Libera o teu irmão em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, meu amado. Esse é um quadro que nós sempre fazemos, né, que Davi está falando. Davi trabalha, o Senhor é o meu pastor, tá? Ou seja, não tenho falta de nada. E nesse versículo ele coloca para nós a mesa. O mais importante aqui não é o óleo, tá, que está sobre a mesa, nem o cálice, amado, porque o óleo e o cálice fazem parte da mesa. Então, o que é mais importante aqui mesmo é esta mesa. E nós precisamos entender que é essa mesa que vai fazer a diferença na nossa caminhada cristã, no sentido de você entender e usufruir dela. Então, mas veja só aqui, amado. Primeira vez que aparece a palavra mesa
tá? E eu fui fazer uma pesquisa. Primeira vez que aparece a palavra mesa está lá no deserto, quando Deus ensina a fazer uma mesa. A mesa, se você for olhar no Egito, o Egito tinha aparadores, né? Não era uma mesa no sentido... E se você pegar as medidas, tá? Se você tiver curiosidade em pegar as medidas, nós podemos dizer assim que é o primeiro protótipo de mesa que foi criado. E sobre essa mesa, a figura mais importante, ou objeto, se nós vamos falar assim, mais importante, seriam os pães. A palavra que a Septuagíntica vai usar é a mesma palavra que João usa, que é a palavra artos, que significa literalmente o pão da propiciação. O que é a propiciação? Nós temos a redenção, que era quando a ovelha era morta. O sacerdote pegava aquele sangue e espargia sobre o altar, tá? Para depois queimar a ovelha. Tá? Mas ao espargir sobre o altar, ele estava falando da remissão. Então, a redenção, a ovelha morria. A remissão, a ovelha, ela era espargido o sangue dela em sinal profético, em ato profético de perdão dos pecados de Israel, e depois era colocado sobre esse sangue, depois que a ovelha era queimada, parte desse sangue que ficava recolhido era jogado em cima do propiciatório. Quando se jogava em cima do propiciatório, né, o Ministério Infantil estudou isso muito bem, que era aqueles dois querubins que ficavam a tampa da arca, aquilo lá se chamava propiciação. Mas Deus criou um símbolo para essa propiciação, que foram os pães. Tá? Quando ele manda fazer esses pães, a palavra artos, ele se fala, vocês vão fazer os pães lembrando a propiciação. Então, a redenção é importante? Sim. A remissão é importante? Sim. Mas a propiciação, só depois da propiciação, que o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo. Então, esses pães simbolizavam a mesa, tá? A autoridade, legalidade e a bênção de você ter Deus na sua mesa, ou Deus na sua vida, ou Deus na sua casa. E interessante que eram 12 pães, um pão representado por cada tribo de Israel. Tá? Então, quando Jesus ele fala assim, ego eimi artos do zoe, no grego, tá? Eu dou aula de grego, por isso que eu sei, tá, gente? Não sou inteligente, não. Eu estudei bastante. Então, quando ele fala essa palavra, ego eimi artos, eu sou este pão, isso aqui chocou os fariseus e os escribas. Porque eles falaram, mas peraí, isso é blasfêmia. Ele está dizendo que ele é o pão que antecede o Santo do Santo. Ele está dizendo que ele é aquele, porque os escribas principalmente entenderam que o que Jesus estava falando, que ele seria aquele que ia entrar no Santo do Santo, ou abrir o Santo do Santo para todos. Né? Por isso que o primeiro milagre, qual que é o primeiro milagre? A água sendo transformada em vinho. Então nós temos o pão e o vinho, nós temos a ceia. E é através da ceia que é o memorial desse relacionamento. O segundo versículo, aí farão um santuário e habitarei no meio deles, tá? Aí eu coloquei em sequência, tá ok, amado? Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, aí você pode fazer essa medida, e a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Tá? Também farás os seus pratos, colher, amado, veja só, não tinha pratos naquela época, os utensílios. E é interessante, amado, que para mim, Silas, tá? Tenho a impressão que Deus estava colocando aqui que toda a comunhão e toda a bênção começa na família. Por isso que Deus sempre é família em primeiro lugar. Essa é a minha preocupação com essa eleição dos Estados Unidos, porque os democratas têm uma estrutura de família diferente da cristã, tá ok? Mas avançando aqui. Também fará os seus talheres e as suas cobertas e as suas tigelas, com que hão de oferecer libações de ouro puro e os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Meu amado, esse pão está perpetuamente, porque Jesus é aquele que é o nosso intercessor perpetuamente. Tá? E a mesa porás fora do véu, só para você saber, e o candelabro de frente da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás do lado norte. Tá? Por que isso é importante? Porque a mesa ela está de frente com a menorá. Tá? A menorá, que é o 7 ao sol de Jesus, tá? Está de frente. E quem que está sobre a mesa? Os utensílios, mais os pães da propiciação.
Tá? Os utensílios, não havia necessidade, Deus não fala que eles deveriam estar perpetuamente, somente o pão. Então, a única coisa que deveria ficar perpetuamente, é claro que eles eram renovados, não criava mofo, né? Eles eram renovados, havia um ciclo de renovar. Segundo a lei rabínica, né? Esse ciclo deveria ser em 7 dias, tá? se renovavam os pães, mas eles deveriam estar sempre, perpetuamente. Há duas coisas que deveriam estar perpetuamente, tanto o fogo do altar, quanto os pães da propiciação. O fogo do altar a oferta sendo queimada, tá? E o pão da propiciação é você entrando no Santo do Santo, tendo a legalidade, como eu falei, remissão, tá? Redenção, tá? E propiciação, tá bom? Mas é interessante, antes de avançar, eu só quero dizer algumas questões. Sim, a cultura na qual Moisés estava inserido, a visão de mesa era diferente dessa mesa aqui. Essa mesa está muito mais para nós ocidentais, ou para nosso modelo de mesa, do que era na cultura egípcia. Na própria cultura hebraica, a mesa era muito baixinha, ele sentava ao chão. Tá? Nós vamos ver a mesa entrando dentro da sociedade lá para frente, e foi até uma descoberta de Marco Polo, ao entrar em contato com os chineses, lá com os países asiáticos, né? E lá se tinha, por isso que isso até se fala, isso é uma teoria, que os países asiáticos eles foram até formatados por algumas tribos, né, que fugiram da perseguição, tribos, né, de Judá, que fugiram da perseguição. Isso são possibilidades, mas o que é fato que a mesa, como Deus colocou aqui, não existia. E eu acho mais interessante ainda o versículo 29 do capítulo 25, também fará os seus pratos e as colheres, olha só os detalhes. Então é um banquete mesmo, Deus sempre tem. Lembrando, gente, que o que Deus diz para nós, que vai ser servido o banquete na nossa chegada. Vai ter uma festa lá no céu. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria. Deus não é um Deus carrancudo, né? Eu já disse aqui num dos aulões que existe um estudo, mas isso aqui são interpretações de rabinos, isso aqui não é bíblico, que o primeiro, o que vai ser servido lá no céu vai ser peixe, né? E vai ser o Leviatã. É um rabino, né, do século XIII, que fez um estudo lá e chegou a essas conclusões. O século XIII é praticamente a nossa era, tá, gente? Então, nós estamos falando de interpretações muito contaminadas pela cultura ocidental. Tá? Então, avançando um pouquinho mais, Deus não está falando de um simples prato de comida, mas de um banquete imenso e abundante. O que ele está colocando aqui é que o Senhor está não querendo fazer uma comidinha qualquer, uma coisa, não, ele quer oferecer algo que é grande, ou seja, uma festa. E esse banquete começou aonde? Começa exatamente, ou a partir de nós, temos a legalidade de sentarmos nessa mesa a partir da cruz. Então, lembrando que eu falei domingo passado, não é o objeto a cruz, mas é o que ela representa, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo por nós. Então, nessa mesa tem dois utensílios extremamente importantíssimos, né? Então, há somente um convidado para essa refeição, e esse convidado é você, ou somos nós. Tá bom? Então, assim, isso é importante. Essa é uma abertura que se faz, amado. Então, vamos lá. Meus opressores, a palavra tissor, né? Aquilo que me causa aflição ou me deixa amarrado. Eu gosto muito dessa segunda expressão que o Lexicon coloca dessa palavra, que Davi está dizendo algo que me deixa amarrado. Tá? E amarrado o quê? Em todos os sentidos. Se nós entendemos que Davi estava sofrendo a perseguição de Saul, você vai ver em outros cânticos, em outros salmos, e também no livro de Samuel, quando Davi fala da sua angústia, e Davi parece que comenta com algumas pessoas da saudade de seus familiares, e aí você vai ver todo momento Davi falando como eu queria estar em Jerusalém, como eu queria estar na casa de Deus. Esse era o desejo que estava muito forte no coração de Davi. Então, por isso, talvez a ideia maior aqui é Davi falando assim, olha, existe uma coisa me amarrando, não me deixa avançar, não me deixa conquistar. Então é como se o Senhor falando assim, olha, eu vou desamarrar. E é interessante, amado, que essa palavra tissor vai aparecer onde? Lá em Isaías, quando o Senhor fala assim, que ele veio quebrar os
os grilhões, né? Em outras expressões, ele veio quebrar tudo aquilo que está nos amarrando ou nos impedindo de avançar. Tá? Você tem que conhecer um livro, eu já citei ele algumas vezes, Campo de Batalha, os 3 campos de batalha, o autor fala assim que o maior campo de batalha que nós enfrentamos hoje é na nossa mente, tá? Com os nossos pensamentos. A mensagem de quarta-feira, amado, que vai estar fechando esse ciclo, né? Aí depois a pastora volta a pregar, do contêiner, da pedagogia, da bênção, da mesa, comerás o melhor, mas a mensagem de quarta-feira eu vou falar sobre estratégias que eu e você precisamos ter no mundo espiritual para que a gente possa se posicionar. Deus espera estratégia, Deus é um estrategista e Deus trabalha nessas estratégias com atos proféticos. E esses atos proféticos você vai encontrar em N situações, em N lugares. Tá? Você vai encontrar atos proféticos quando Deus manda Moisés usar o cajado de várias maneiras. Você vai entender atos proféticos, né? Quando Deus manda o povo marchar, e assim vai, muitos atos proféticos nós temos na Bíblia, e todos eles com essa configuração de avanço, de conquista. Tá? Então, veja só, é claro que os inimigos irão fazer de tudo para desanimá-lo, mas Deus está dizendo, eles verão a nossa mesa transbordar. Não no sentido de causar inveja, nós já vamos ver daqui a pouquinho, mas muito mais no sentido de honra. O que o Senhor está falando aqui, ó, Silas, então vamos pegar Monte Hebrão, não importa o que se levante contra você, eu vou te honrar, eu vou te honrar. E eu vejo isso, meu amado, eu vejo isso muito claro, tá? Eu tenho uma determinada situação quando as pessoas, lá quando nós estávamos na Cesar Alvim, aquele monte de fofoca, aquele monte de coisa, e Deus foi limpando literalmente, e teve uma situação de uma determinada pessoa que eu falei, mas Deus, por que o Senhor não fez nada? E hoje, essa pessoa trabalha próximo ali da igreja. E o caminho obrigatório dela é a Mato Grosso. E um dia eu estava ali, ela passa e abaixa a cabeça e vira. Aí Deus falou, tá vendo? Todos os dias ela tem que passar aqui e ver a mesa que eu preparei para Monte Hebrão. O quanto eu tenho honrado a Monte Hebrão. O quanto que eu tenho dado de melhor para Monte Hebrão. Não é um sentimento de vanglória, não é um sentimento, talvez, não é nada disso, meu amado. Mas e talvez eu entendi o que o Senhor estava colocando quando Ele quis estabelecer, olha, os seus inimigos, aquelas pessoas que se levantaram contra você, eles verão a honra que eu tenho colocado sobre a tua vida, tá bom? Até os cachorros de casa concordaram com isso e eles deram glórias e glórias a Deus na linguagem animalesca. Avançando um pouquinho mais, meu amado, nesse tempo, tá, enquanto Deus lhe prepara e serve um banquete, Ele faz com que seus inimigos se assentem à beira da cena e vejam tudo se desenrolar. Eles veem o próprio Senhor preparando a sua mesa com comida, acompanhando você até o seu lugar, esperando você comer. Então eles ficam assistindo enquanto você enche a sua alma com as delícias da comida celestial. Mais uma vez eu digo, não no sentido de vingança, mas no sentido de honra, né? As pessoas saberem, as que te acusaram, que talvez, não importa a situação, mas as pessoas saberem que Deus está sobre a tua casa, que Deus está abençoando a tua casa. Quando eu vejo alguém da Monte Hebrão reformando a casa, comprando um veículo novo, fazendo uma viagem, eu louvo a Deus. Eu falo, Deus, é isso, eu quero uma igreja próspera. Meu amado, eu não teria dificuldade nenhuma se nesse final de ano toda a igreja resolvesse fazer uma viagem internacional. Pastor, não vai ficar ninguém. Vamos fechar a igreja. Tá? Vamos fechar a igreja. Eu vou ficar feliz de vocês realmente usufruírem do melhor de Deus nessa terra, né? Não esqueça de deixar o dízimo, né, na conta da igreja, por favor, viu, irmãos? Mas assim, avançando um pouquinho mais, isso aí nós colocamos aí. O Robert já está falando, ei, pastor. Quem são esses inimigos, amada? Em termos bíblicos, há 2 tipos de inimigos, tá? Satanás e seus demônios, que podem agir ou através de pessoas ou através de circunstâncias. E o nosso segundo inimigo é a nossa própria alma. Então, por isso que assim, eu quero trabalhar muito, e eu falei sobre essa mesa na quarta-feira, eu falei sobre essa alma. Tá? Quantas pessoas se lembram? Uma mesa que traz cura para a nossa alma fragilizada, magoada, machucada. Porque, amém, Robert? Porque uma alma nessa circunstância ou nesse perfil, primeiro, entenda bem o que eu vou falar, meu amado. Às vezes eu penso, Silas Fernandes,
que Deus não faz essa mesa para algumas pessoas porque elas ainda estão com a alma machucada. E se Deus fizer essa mesa quando ou enquanto a pessoa estiver com a alma machucada, a pessoa vai olhar para os seus inimigos e vai dizer, bem feito, tá vendo? Com sentimento de vingança. Deus não quer isso dos nossos corações. Tá? O que Deus espera, eu sou curado, que nem essa pessoa que passa ali em frente, eu olho, eu abençoo Deus. Se ele ainda pensa, tenha misericórdia. Tá? Se ele ainda continua falando, recolha as palavras malditas. Mas eu o abençoo em nome de Jesus. Porque é a nossa função, meu amado. A nossa função é abençoar, amar os nossos inimigos. Tá? É uma função dura do cristianismo. Tá? Aquilo que eu falei no começo, tá? Você orar de madrugada, você buscar aqui, você fazer aquilo, e isso até é fácil. Para você amar os seus inimigos e perdoar os seus inimigos, não é fácil. Então, muitas vezes essa mesa não é posta porque a nossa alma não está curada. Então, quanto mais cedo você permitir que o Espírito Santo cure a tua alma, e aí está a mensagem, tá, de quarta-feira, tá, de sentar nessa mesa que traz cura, quanto mais você permitir isso, amado, mais rápido você vai sentir a presença de Deus e mais rápido você vai comer das delícias que o Senhor tem. Então, quando Davi fala sobre o seu inimigo, foge no Salmo 18, que Davi cita muito sobre os seus inimigos. Ele está se referindo às hostes demoníacas que o odeiam por causa do seu caminhar firme com o Senhor. Interessante que Davi entendeu que não era Saul que estava se levantando contra ele. Não eram aquelas opressões que estavam se levantando contra ele, mas era pessoas se levantando ao projeto de Deus. Amado, a lei do bastardo, já ouviram falar isso em Levíticos? A lei de Levíticos, do bastardo, diz que até a 10ª geração, essa pessoa não poderia sentar à mesa, tá? Não poderia ser rei. Se você pegar quando aconteceu isso lá com Tamar, lá atrás, tá? Lá atrás você vai ver que nesse caminhar vai dar a 10ª geração exatamente sobre Davi. Então, quando Deus chama Davi, esse é o meu escolhido, Deus estava remindo a tribo de Judá. Deus estava quebrando a lei da bastardia levítica que Deus estabeleceu lá atrás e que vai acontecer sobre a tribo de Tamar, ou através de Tamar na tribo de Judá. Então, quando você olha para essa perspectiva histórica e Davi entendeu que ele era, ou talvez Davi não tenha tido a compreensão teológica daquilo que eu estou falando. Ele não ficou contando, não, peraí, eu sou 10ª. Talvez ele nem tenha pensado nisso, mas é interessante você ver que realmente é isso que vai estar acontecendo. Então, quando você se conecta ao mundo espiritual, ô Jobert, seja bem-vindo, meu amado, Deus te abençoe, viu? Realmente, Davi era um homem segundo os corações de Deus por causa da postura dele, né? Ele se arrependia, ele se consertava, ele buscava. Uma vez eu fiz um estudo aqui. Tá? E o Salmo 18 diz, livrou-me do meu inimigo, foge daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Então, isso é uma questão que nós precisamos estar entendendo e caminhando. Então, o que Deus já trouxe até aqui para nós? Primeiro, o descanso, tá, do corpo e da alma. E aí, esse descanso, né, do versículo 2 vai para o versículo 3, ele vai revigorar a minha alma, por isso eu vou andar em justiça. E por eu estar andando em justiça, eu estou no processo de cura de Deus para a minha vida. E esse processo de cura de Deus para a minha vida vai ser estabelecido através da vara e do cajado. Aí sim eu vou viver essa mesa. E nessa mesa, meu amado, eu vou ter a unção. Vocês não sabem o trabalho que deu para fazer essa vasilha com o símbolo da Monte Hebron, meu amado. Fiquei quase a tarde inteira ontem, mas saiu, graças a Deus. E a taça, né, que se transforma. Nós vamos falar sobre esses dois elementos, mas é importante você entender isso, que esses versículos têm uma sequência. Então, eu tenho descanso, passos verdejantes e águas, corpo e alma. Nós falamos isso no versículo 2, tá? Isso, consequentemente, revigora, e é por isso que eu posso andar em justiça. E aí eu tenho esse processo, tá? Que ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra, não vou ter mal algum, não vou temer, porque a vara e o cajado do Senhor restaura a minha vida. E aí eu sou convidado a sentar a essa mesa e ter o óleo da unção, né, que é aquela primeira vasilha, e a minha taça vai se transbordar de vinho. Adivinho, Merlot, com certeza é um tinto
francês, mas vamos lá. Tá, avançando aqui, amado, no antigo Israel, os pastores usavam o óleo para 3 propósitos. Tá, isso aqui é fato histórico, né? Isso aqui eu tirei do livro do Philip Keller, um comentário sobre o Salmo 23, tá? Então, repelir insetos, evitar conflitos e curar machucados. Parece que o cheiro fazia com que a ovelha entendesse que quem estava ali do lado era alguém do seu time, mais ou menos assim, tá? E é interessante isso, amado. Se a gente for pensar que era isso mesmo, a pergunta é: qual é o cheiro que nós temos e qual é o cheiro do nosso irmão, né? É cheiro de vida ou cheiro de morte? Mas amém, isso é Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17. O óleo na cabeça das ovelhas é um repelente natural e as protege dos seus mais terríveis inimigos, que é exatamente a questão dos insetos que eu coloco aqui, né? O fato do pastor ungir a cabeça da ovelha para afastar os mosquitos e outros insetos, para que eles não entrassem nos ouvidos e causassem uma infecção no cérebro, tem um ensino espiritual tremendo para nós. Quando a palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo, tá? A palavra no hebraico, que é a palavra quebrar, é anular toda tentativa de controle mental. E é interessante isso, porque quando Paulo vai falar que lá eu e você, lá em Colossenses ele usa a palavra parakenai, ele fala que significa caminhar passo a passo. Paulo está falando assim, eu e você precisamos caminhar passo a passo na epignose, ele usa a palavra epignose, significa discernimento. Então, talvez o que falta para a igreja é esse discernimento de realmente o que está acontecendo, como que está a minha vida com Deus, que são análises. Nós não fazemos, nós ocidentais principalmente, não temos a maneira de fazer um checklist, né? Como é que está a minha vida com Deus, como é que está a minha vida profissional. É por isso que o coaching está ganhando dinheiro, porque ele leva as pessoas a fazerem essa análise, focando, saindo da zona de conforto, etc, etc, etc. Mas que cá entre nós, a palavra de Deus já está batendo nessa tecla há muito tempo. Paulo fala o seguinte, olha, uma coisa eu me propus, não vou ficar olhando para o meu passado, não. Eu vou seguir para frente, porque eu tenho um alvo. Então nós podemos trabalhar muitas questões aqui, que essa unção que vem sobre as nossas vidas deveria quebrar todo o jugo. Essa unção, meu amado, pode acontecer de N maneiras, tá? Não necessariamente é um óleo, tá? Mas ela pode acontecer no momento de culto, lá do louvor da igreja. Eu creio que ela pode acontecer no meio do louvor, quando quem está ministrando, um cântico, né, fala contigo profundamente, você se quebranta diante do Senhor, porque a unção quebranta, a unção traz quebrantamento, a unção não traz orgulho, a unção não traz confronto, então você se quebranta. Ou às vezes através da mensagem, né, o pregador está pregando, ele fala uma palavra rema, tá? Olha, 2 palavras que Deus ministrou na minha vida nessas madrugadas. A primeira palavra, até vou usá-las, né? O Espírito Santo está mais para um personal training do que um massagista, ou seja, ele está muito mais para nos motivar, incentivar a vencer as etapas do que para ficar fazendo massagem. A outra frase mexeu mais comigo, né? Que a igreja atual está mais preparada com a porta da entrada do que com a porta da saída. Ou seja, a igreja está mais preocupada com quantas pessoas vão entrar, o número de pessoas que vão estar lá dentro, e estão um pouco preocupados, tá, com como que as pessoas estão saindo. Não é no sentido do desagrexado, mas como que elas estão saindo? Ela veio num culto. Nós falamos que onde há 2 ou 3, Deus está presente. Essa pessoa entrou no culto, ela não foi curada, ela não sentiu a presença de Deus, então ela está saindo do mesmo jeito. São questões que eu quero trabalhar. Eu sei quando o Espírito Santo fala comigo, às vezes é para mim, às vezes é para a igreja, mas são frases que me impactuaram nesse momento. Então, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, meu amado. Guarda a nossa mente, a nossa alma. Paulo fala aos Filipenses, né? Paulo começa trabalhando tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pensai. Para depois, chegar no versículo 13, falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo está dizendo? Olha, se você permitir que haja uma mudança, uma metanoia nos seus pensamentos, e você começa a viver a unção de Deus na sua vida, essa transformação, aí você vai poder todas essas coisas, tá? Tremendamente diante do Senhor, e você vai poder avançar no sobrenatural. Então não ande atormentado, ande em paz na sua vida cristã, meu amado, e no seu ministério, ande em Cristo somente. Ele é o bom pastor. Quando nós estudarmos o Eu Sou, você vai ver que a menorá tem uma base, e aí você tem as hastes, tá? Essa base aqui, ó,
Se você pega o 7 eu sou e você vai, tá, caminhando nas vezes que o Senhor falou, quando chega na base é o bom pastor. E é interessante isso. Eu sempre falo assim, quando você começa a estudar a Bíblia e fazer esses links, eu fico muito mais apaixonado, porque é tremendo isso, é uma coisa fantástica essa questão. Então, Davi estava se referindo ao dizer que o cálice dele transbordava, agora voltando para o cálice, né? Era uma expressão que indicava provisão abundante que o anfitrião oferece a seu banquete. A ideia é de uma mesa onde há fartura, onde há o cálice é transbordado. Então, vamos lá, meu amado. A unção quebra todo o jugo, ok? Nós já falamos sobre isso bastante. O cálice, por que o cálice transborda? Porque culturalmente, quem usa isso muito, inclusive, são os japoneses. Os japoneses, mais os asiáticos em geral, eles têm uma bebida que é uma bebida que eles chamam de comunhão, de confraternização, que é muito usado aqui no Brasil, também nos restaurantes japoneses, que é o tal do sake, que é uma fermentação feita à base de arroz. Eu não sei se você sabe, é servido numa caixinha assim, quadradinha, tá? E muitas vezes o garçom vem, põe e derrama. Quem não sabe fica bravo com aquilo. Ou derramou. Mas o derramar significa abundância. Significa que você vai ter maior coisas. Então, esse ato aqui é um ato muito comum no Oriente. Então, quando Davi pensa nisso, imagina, você chega na casa de alguém, alguém vai servir desta bebida. Lembrando, gente, que não tinha Coca-Cola nessa época, viu, crente? Não tinha Coca-Cola nessa época. A probabilidade que é água ou vinho é 100%, tá? Para o mais crente é água. Para os que não têm dificuldade é um bom vinho, tá? O anfitrião servia e até derramar. E tinha que derramar para o convidado, tá? Se sentir em casa. Se sentir que, olha, ele não vai negar nada, ele abriu as portas da casa dele. Então são atos proféticos. O Oriente Médio, amado, tem muitos atos proféticos. Exemplo, por que Boaz teve que pegar a sandália dele e deixar do lado de fora da cidade? Tá? Aí precisou que um dos anciões da cidade visse a sandália e perguntasse de quem era a sandália. Então, são um monte de ensinamentos bíblicos até, que nós podemos, às vezes, estudar sobre a cultura do Oriente e como que Deus vai usar essa cultura como simbolismo. As parábolas têm muitas dessas coisas. Mas voltando, esse transbordar aqui é algo profético. É o Senhor dizendo o seguinte, olha, Silas, é do bom e é do melhor. Tá? E eu estou te dando, por isso que Isaías 1,19 fala, se você fizer e entrar em concordância, se lembra que nós estudamos essa palavra no hebraico quarta-feira passada, está lá no Facebook, se você concordar em me obedecer, então Deus faz uma pergunta, não é me obedeça, não, se você concordar em me obedecer, então você vai comer o melhor dessa terra. Esse cálice que transborda tem esse simbolismo, tá? Então a unção me capacita e me ensina a lidar com a minha identidade em Cristo. Porque uma das necessidades que eu vejo, que eu e você precisamos, é realmente entendermos qual é a nossa identidade em Cristo. Tá? Não é uma identidade de derrotado, não é uma identidade de fracassado, mas é uma identidade de filho amado. O que falta para nós é usufruirmos. Tá? Imagina você pega o seu filho, você leva ele para um parque de diversões, né? E aí você fala, meu filho, tudo isso aqui está tudo pago, vocês aproveite, eu vou ficar sentado ali, no final da tarde, quando for fechar o parque, você vem e me encontra aqui. Aí chega o final da tarde, o pai fala, quantos brinquedos você foi? Aí nós vamos exemplificar alguns filhos. Tem um filho que vive na culpa. Ai, pai, eu acabei não indo nenhum, porque eu fiquei olhando quanto que o senhor gastou, isso aqui deve ser caro. Eu fiquei olhando, será que eu mereço? Eu não sou tão bom filho assim, eu lembrei disso. Não aproveitou. O segundo filho falou, ai pai, eram tantos brinquedos, sabe, que eu fiquei escolhendo, não aproveitei nenhum. O terceiro filho, pai, eu entrei no primeiro, terminei o primeiro, fui para o segundo, eu fui na ordem de sequência. Eu nem sei se eu fui em todos, mas o que eu aproveitei. Muitos cristãos estão dentro da igreja na base da culpa e na base da contra-argumentação, porque não sabem o que é realmente uma identidade em Cristo Jesus, tá? Nós precisamos entender isso. Por isso que eu bato muito nessa tecla, tá? E o meu cálice ao transbordar me leva a saber e viver que o Senhor tem o melhor dessa terra para a minha vida. E esse melhor começa com aquelas 7 caixas que eu
num ato profético, coloquei que chegou no container quarta-feira retrasada. Aquelas 7 caixas, eu estou orando para que você tome posse em nome de Jesus, amém? E unge, a palavra ungir, né, que é a palavra dishou, que significa honrar em vários sentidos. Tá? Era costume antigo do Oriente, no meio da refeição, ungir a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza o Espírito Santo. É por isso que aquela mulher, ao entrar e jogar-se aos pés de Jesus, e Simeão fala assim, nossa, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria aceitando isso, né? Por isso que os comentaristas, né, principalmente os alemães, né, os americanos são um pouco mais liberal na interpretação desse texto, tá? Mas os alemães mais ortodoxos na literalidade, eles percebem que essa mulher era aquela uma que foi pega em adultério, que Jesus acaba de libertá-la ao dizer quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então essa mulher entra com uma gratidão no coração. E ela se joga aos pés de Jesus e ela honra a vida de Jesus com todo aquele processo, aquele ato profético, que deveria ser, tá, de Simeão. E por isso que Jesus fala, Simeão, eu entrei aqui, você me recebeu como mestre. Né? Interessante que no grego tem uma palavra que dá a entender que as janelas ficaram abertas. Tá? E as janelas, ao ficar abertas, para todo mundo ver quem estava na casa de Simeão. Então Simeão estava muito mais preocupado em bater foto com o convidado do que em honrar o convidado. Ele queria muito mais botar no Facebook dele, olha quem está na minha casa, do que propriamente ter intimidade, né? E às vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos muito mais ficar bonito na foto, mas esquecemos de ter qualidade de tempo com o Senhor, tá? Então, amado, veja só, Deus, se lembra daquele esquema que eu sempre faço aqui, Deus é meu tudo, que Davi faz dentro desse Salmo 23. Então, Deus, um lugar à mesa, Deus tem um lugar à mesa, meu, tá? Derrama o óleo, então esse óleo significa propriedade, né? E tudo que é a alegria. Então, Deus meu tem um lugar à minha mesa, esse meu Deus derrama o óleo, me dá uma nova identidade, e essa nova identidade transforma o meu tudo em alegria. Então, o Deus que me traz um lugar à mesa, o Deus que derrama o óleo sobre a minha vida, me honrando a essa mesa, e o Deus que transborda ou põe a mais no simbolismo de Silas, tudo que eu tenho é teu, e você pode usufruir essa verdade. Então, o Senhor nos ungiu, nos perfumou com o seu Espírito, o óleo precioso que desce sobre a nossa cabeça, penetrando nas nossas mentes, perfumando nosso entendimento, chegando até nossa alma. Isso é cura terapêutica, tá? Tem que ter uma transformação diária no meu caráter, no nosso caráter. E para isso tem que ter posicionamento. Então não adianta só você ficar recebendo óleo, mas não ter atitude. Então bendito é aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a hora das suas vestes. Apesar do Salmo 133 se referir a um outro contexto, mas eu pego a ideia aqui que o salmista faz uma correlação, né, da comunhão com aquele momento de honra que o sacerdote tinha ao receber sobre ele toda essa bagagem que era derramada, que é essa bagagem de óleo. Então, meu cálice transborda, satisfação completa, né, no que ele está colocando na nossa mesa. E aqui eu coloco, durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice simbolizava alegria, e a unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda o nosso ser. Aí eu juntei as duas possibilidades e coloquei nessa frase aqui. Então, pode simbolizar somente o Espírito Santo, trazendo alegria em nós? Eu não penso assim, amado. Porque você vai ter outros versículos que vai falar sobre a mesa e sobre o que o Senhor tem para nós. Vamos pegar os próprios pães da propiciação, tá? Quando você vai olhar e aí, amados, você aqui vai ficar à disposição, né, no Facebook da igreja. Se alguém quiser, como eu mandei a vez passada, eu posso mandar em PDF para vocês, tá? A pastora manda. Mas assim, principalmente aqueles versículos ali, quando Deus pela primeira vez fala sobre a mesa, sobre os utensílios, e quando Jesus senta à mesa e ele tem a preocupação de ter um lugar. Interessante que, apesar de Jerusalém estar lotada, né, porque era a época de uma festa preciosíssima e vinha todos, inclusive Simeão era de fora de Jerusalém, o que ajudou a Simeão não.
aquilo que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Ele era de fora, então vinha pessoas de fora da cidade, tá? Eu conheço o nome do filho dele, que é Rufo, né? Que aparece lá em Romanos. Rufo é um dos caras que vai com Tomé para o Egito, quando Tito invade Jerusalém, e ali eles montam uma igreja cristã, e com o passar do tempo, por causa de algumas influências de interpretação, surge os coptas, né, que existe até hoje lá no Egito. Enfim, tá? Quando você vê isto, Jesus preocupado, olha, mas tá tudo outro, não, vocês vão encontrar um jumentinho para eu poder entrar assim, 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 e vocês vão encontrar um lugar também no cenáculo, que é uma experiência tremenda de estar junto à mesa. E ali ele faz todo aquele momento de partir o pão, beber do cálice, mas também ele fala, eu vou preparar um lugar para vocês. E ele estava se referindo não só à morada, porque sobre morada, ele já tinha referido no capítulo 14, no versículo 14, no capítulo 14 de João. Ele já tinha falado antes, né? Olha, eu vou preparar um lugar, várias moradas. Mas ali ele está falando, naquele momento de intimidade, ele está falando da mesa. Então, sim, nós teremos um banquete lá no céu. Repito o que eu falei, nós teremos uma festa lá no céu. E essa festa precisamos entender. Então, o Senhor prepara uma mesa, tá? Essa mesa tem um cálice que fica cheio da alegria do Senhor. E essa mesa também tem um óleo, né, que derrama sobre a minha cabeça. E isto vai trazer sobre a minha vida essa certeza do cálice e do óleo que se transborda, tá ok? E que me traz a alegria também. Sim, Deus é maravilhoso. A Isa está colocando aqui, realmente Deus é maravilhoso. Aliás, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pela palavra de Deus, porque é algo tremendo. E para nós encerrarmos, amados, se lembra que eu falei que nós já estudamos alguns versículos? Então, o primeiro versículo tem aqui, Jeová, Yahvé, rei, ou seja, o meu pastor, né? O Deus do melhor, que é o versículo de número 1, quando Davi vai falar, que é um acróstico, se lembra, né? O versículo 2, tá? Jeová Jiré, o pastor que provê as minhas necessidades, pastos verdejantes e águas tranquilas, que é o Deus da provisão. Versículo 3, nós estudamos, né? Yahvé Shalom, o pastor que me faz descansar na jornada áduas da vida, o Deus da paz. Tá, o versículo 4, nós vimos também, né? Jeová Shammah, se lembra que nós temos dois que cura, né? E esse aqui é o que cura a alma, tá? Jeová que cura a minha alma, Jeová Shammah, aquele que traz a existência. Por isso que essa etimologia, ou a raiz dessa palavra, é a palavra Shema Israel Adonai. Escute, traga a existência, que o Israel é o seu Senhor, né? E hoje nós vimos, né, que Yahvé Tsikine, ou Tsikine, né? O pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo, nosso espírito. Então veja só, o versículo 4 cura minha alma, o versículo 5 cura o meu espírito. E é por isso que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu tenho uma alma curada e eu tenho um espírito curado. Então, amado, tome posse dessas verdades do Salmo 23, nós vamos encerrar domingo que vem, falando sobre algo precioso para mim, que é saber que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, ou estarão comigo todos os dias da minha vida. Não tem um dia sim, um dia não, todos os dias da minha vida. Tá? Eu posso mandar assim, Job, fica tranquilo, tá? Então, assim, quando Deus estabelece, posso mandar todos, né? Você, não sei se tem os anteriores, mas quando Deus estabelece esse princípio das nossas vidas, amado, nós caminhamos de uma forma tremenda. Amém? Ô Sandra de Jesus, falei que o teu maridão, estou com saudade dele mais que você, viu? Priscila Cunha, manda um abraço para os seus pais. Quando vocês vieram para Uberlândia, não esqueça de dar um oi para nós. E você sabe que tem algo na minha sala esperando vocês, tá bom? Amados, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus nos prepare a cada dia. Quarta-feira eu estou encerrando esse ciclo de mensagem, que vai até o dia 13. Aí eu e a pastora vamos estar trabalhando sobre esse momento de posicionarmos para o novo que Deus tem para as nossas vidas, para nós estarmos não apenas nessa mesa, para nós estarmos também nessa terra comendo o melhor dela. E, amado, tome posse dos containers, tome posse daquelas 7 caixas, porque eu não sou de brincar, e Deus é testemunha essa madrugada, eu já orei por essas 7 caixas, que venham sobre as nossas vidas, que venham sobre as nossas casas, e que você tome posse, que Deus faça algo completo em nossos corações.
Meu amado, que haja cura emocional, cura física, que haja cura em todos os sentidos, meu amado, para que sejamos uma igreja restaurada e restabelecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Deus abençoe a todos e que nós realmente possamos caminhar fortalecidos, né? Amém, Messé? Eu sei que você toma posse sempre, em nome de Jesus.